Olá pessoal, tudo bem? Quem fala é o professor Carlos Eduardo. Estamos aqui para nós darmos continuidade a esse módulo agora de questões de Direito e Processo do Trabalho da banca Fundação Carlos Chagas, a nossa FCC. Vocês podem já ver aqui no quadro. Nesse módulo nós vamos ver já as questões 2019 a 2021 da banca FCC em Direito e Processo do Trabalho. A gente sabe, durante o ano de 2020, 2021, né, mundo acometido aí pela pandemia, pelo Covid-19, inúmeros concursos foram suspensos, então, consequentemente, o número de questões também diminuiu consideravelmente. Então, mas eu não vou deixar, né, de trazer para vocês as questões, tá, durante todo esse tempo, a gente continuar esse nosso curso de grande atualização da banca Fundação Carlos Chagas, que nós já estamos tratando desde as questões de 2014, quer dizer, passamos por reforma trabalhista, passamos por uma série de atualizações, não é verdade? Então, a gente vai dar aqui sequência a esse nosso módulo. Tá bom? Eu recomendo a vocês o seguinte: no meu curso de reforma trabalhista comparada, ele está atualizado de acordo com as leis, né, promulgadas do Covid-19, tá? Aquela antiga MP 927, MP 936, que se converteu na lei 14.020, não é? Então nós tivemos também, um pouquinho mais para trás, a lei de liberdade econômica. Nós tivemos uma série de modificações. Lá, atualizando, eu coloco lá também, né, essas leis, essas atualizações. Nós também tivemos recentemente a modificação do índice de correção, né, trabalhista, agora pelo IPCA, né, então também está lá. Então o curso, cada novidade, eu também atualizo lá. Então é importante você sempre também, se quiser atualização de algum tema específico, você já vai lá e solta o tema. Quero me atualizar sobre férias. Você clica lá em férias e vê toda a atualização sobre férias, desde a reforma trabalhista. Tá bom? Tá legal? E assim você fica bastante atualizado, com um pouco de teoria e as questões que nós vamos vendo aqui. Vocês que já estão trabalhando comigo já há algum tempo, a gente já vem vendo aqui as questões da banca, né? Você já sabe. A FCC, ela é um pouco mais literal do que, por exemplo, a banca CESP. Mas isso não exclui que você tenha que ter, efetivamente, o próprio conhecimento, né? Então, vamos lá. Questão de número 1. Gustavo era proprietário de um posto de gasolina, tendo vendido o empreendimento para Paulo e Rafael. Com a devida averbação da modificação do contrato nos órgãos competentes, não se confirmou nenhuma fraude na alteração societária. Como eu sempre digo para vocês, em todos os cursos, de todas as aulas, muita gente tem dificuldade na hora de resolver questão, ou na hora de estudar mesmo, com uma questão bem simples que não é uma questão jurídica. É uma questão de leitura. As pessoas, por vezes, não sabem pontuação, não sabem ler e pontuar aquilo que ela está lendo. Por exemplo, nesse parágrafo aqui, né, parágrafo até aqui, você já sabe, opa, era o Gustavo, ele tinha um empreendimento, passou para Pedro e Rafael, e não teve fraude e fizeram todas as alterações societárias. A questão já está indicando para você o que ela quer. Então, a sua cabeça já tem que estar pensando, opa, sucessão trabalhista, não é? Responsabilidade do sucessor, artigo 10A da CLT. Não é isso que você já tem que ir vendo com calma. Não adianta você querer ler na pressa, aí não entende. Aí você tem que ler tudo 2 vezes de novo. Perde tempo, tá? Vamos lá. Tendo em vista a responsabilidade de Gustavo por eventuais obrigações trabalhistas dos empregados do posto de gasolina,
nos termos da legislação vigente, é correto afirmar que a responsabilidade do sócio retirante é... E aí vem aqui, subsidiária, você se tiver com o seu material aí em mãos, né? Pergunto-lhes, a responsabilidade do sócio retirante, primeira coisa que você tem que saber, ela é subsidiária ou solidária? Veja que aqui a questão, ela já diz o seguinte, nenhuma fraude. Então você já exclui a responsabilidade solidária, tá? Regra geral, a responsabilidade do sócio retirante, disposta lá no artigo 10A, ela é subsidiária, tá bom? Contado de quando? Depois de 2 anos de averbada a modificação do contrato social nos órgãos competentes, tá bom? Isso que é muito importante, por isso que o sócio retirante, quando ele, evidentemente, quando ele vai se retirar, não basta ele se retirar, ele tem que fazer a averbação na junta comercial, nos órgãos competentes, porque a partir dali vai contar 2 anos para a responsabilidade dele, tá bom? Isso é muito, muito importante, tá? Lembrando ainda que nós temos uma ordem de execução disposta lá no artigo 10A, que a gente vai ver. Então vamos lá, primeira coisa, responsabilidade subsidiária relativa ao período em que ele figurou como sócio, somente em ações ajuizadas até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato, desde que observada a ordem de preferência de cobrança, primeiramente da empresa devedora, depois dos sócios atuais e, por último, dos sócios retirantes. Vamos guardar aqui. B. Subsidiária relativamente ao período em que ele figurou como sócio, somente em ações ajuizadas até 5 anos. E nós já vimos que é até 2 anos. Então, gente, como funciona essa responsabilidade? O sócio retirante, evidentemente, ele se retira da empresa, tá? Os sucessores assumem o negócio. Depois disso, tem que ser feita a averbação desta modificação do contrato social na junta comercial competente. Não basta você alterar o contrato social só, né? Você vai alterar, vai averbar lá. Então, ele vai receber dessa averbação, conta-se 2 anos. Porém, se tiver algum problema trabalhista, primeiro o empregado vai entrar com a ação contra a empresa devedora. Depois da empresa devedora, os sócios atuais. De quem? Da empresa devedora. Por último que vá o sócio retirante. Tá bom? Claro, limitada essa responsabilidade de 2 anos. Se for além disso, o sócio retirante não terá, evidentemente, nenhuma responsabilidade. Tá? Letra C. É solidária? Não. Nós já vimos que não. Se fosse o caso de fraude, aí a responsabilidade seria solidária. Aí você pode perguntar, professor, mas depois esses sócios atuais terão direito de regresso quanto sócio retirante? Tiver disposto lá no contrato social, no contrato em que eles fizeram passando a empresa, né? Sim, poderá sim, nenhum problema, tá? Então, solidário está errado porque não é caso de fraude. Subsidiária, relativa ao período em que figurou como sócio, somente em ações ajuizadas até 2 anos de sua saída, desde que observada a ordem de preferência de cobrança, primeiramente a empresa devedora, sócios atuais e por último os sócios retirantes. Você pode dizer, ué, mas é igual a letra A. Não, não é não. Ajuizadas de 2 anos de sua saída. Não, não é de 2 anos da sua saída. É de 2 anos depois de averbada a modificação no contrato social. Tá? Então, isto aí é bem importante. Olha lá. Aqui eu coloco para vocês a fundamentação, todo o gabarito. Eu já coloco no material para vocês comentado. Tá bom? Eu não vou ficar lendo, né, tudo aqui para vocês. Mas, olha lá o artigo 10A. O sócio retirante responde subsidiariamente aqui até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato, observada aqui a ordem de preferência que nós falamos. Tá bom? Então, por isso que não é a letra E. Não é da sua 2 anos de sua saída. 2 anos
de averbada a modificação do contrato. Tá bom? Então, isto aí é bem importante. Um comentário que eu faço para vocês, que eu coloquei aqui. O sócio retirante não responderá pelos encargos posteriores à sua retirada devidamente averbada. Isso não poderá dar a interpretação de que os novos sócios não respondem pelos créditos anteriores ao seu ingresso na sociedade. O sócio, aquele que acabou de ingressar na sociedade, ele vai responder por todo o passivo, inclusive o anterior, tá? Então, isso é bem importante. Por isso, quando você vai fazer uma transação, compra de uma empresa pela outra, até compra de ponto comercial, compra do CNPJ, a primeira pergunta é: o que você deve? Qual é o seu ativo? Qual é o seu passivo? Porque eu vou assumir. Se aquele imóvel, por exemplo, que você está passando, tem aquele contrato de locação que você vai assumir daquela pessoa, agora até fugindo um pouco da parte trabalhista, né? Tem dívida, você passa a assumir aquela dívida. Se você vai pegar o CNPJ daquela pessoa e continuar o negócio, né? Você vai entrar, aquele CNPJ, os outros vão sair. Então você tem que ver, tem execução, né? Tem dívidas, tem qual é o passivo trabalhista, porque inicialmente vai recair sobre você, tá? Você agora que está entrando. Então, o que acontece muitas vezes é, olha, quanto que você deve? 80 mil, 50 mil. Eu vou pagar para você, o dinheiro você quita as suas dívidas, depois de tudo quitado, eu entro. Claro que isso vai diminuir o valor até, né, de negociação. Mas isso que acontece. Então, é isso que vocês têm que ter em mente. Sócio retirante, ele está se retirando. Isso vai o eximir de toda a responsabilidade? Não. Tá? Para fins trabalhistas que nós estamos tratando aqui, tá? A empresa sai, o sócio, entra o outro. A gente, às vezes, no processo, pega lá o contrato social, tem a modificação. E, às vezes, acaba citando, né, chamando para execução, muita gente. Então, você tem que ver ações ajuizadas até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato social, que ele terá essa responsabilidade. E você tem que observar, olha o que diz o artigo 10A, observada a seguinte ordem de preferência. Então é uma imposição, está dizendo para você, olha, tem uma ordem de preferência, você não pode executar quem você quer a qualquer momento. Então primeiro você vai citar a empresa devedora, você é empregado, tem a dívida, você vai executar a empresa devedora, depois os sócios atuais, depois dos sócios atuais que você vai ao sócio retirante. Tá bom? Entenderam isso? E a responsabilidade geral, ela é subsidiária. Ela será solidária se houver um conluio, se houver uma fraude, para uma tentativa de fraudar credores, não é? Aí sim, se o sócio retirante estiver tentando fraudar, a responsabilidade dele será solidária. Tá bom? Então, já faça essa ligação. Sócio retirante, responsabilidade geral subsidiária. Em caso de fraude, responsabilidade solidária. Tá legal? Beleza? Então, a gente vai seguir aqui. Depois, não deixem de ver o comentário, o gabarito. Eu não vou ficar lendo todo o gabarito com vocês, ou comentando tudo. Eu já coloquei aí no material. Tá? Por vezes, a gente dá uma pincelada e conversa. Questão de número 2. Vamos lá. À luz das previsões na CLT, na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento de custas processuais, ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar no prazo de 15 dias que a ausência ocorreu por motivo justificável a critério do juiz. Eu poderia ler toda a questão e depois a gente fosse resolver, mas cada item trata de uma coisa. Então a gente vai ter que resolver realmente por item. Tá? Aqui, essa letra A é uma modificação trazida com a reforma trabalhista em 2017, que diz o seguinte: hoje o reclamante faltou à audiência, não deu explicação, não deu motivo porque ele faltou, ele é condenado em custas, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Claro que isso está gerando diversas questões, diversas polêmicas, divergências sobre uma possível inconstitucionalidade.
tá? Mas eu não quero tratar desse tema aqui. Quero tratar para vocês que para fins de prova, para fins de concurso, tá? Você continua tendo essa questão. Reclamante entrou com a ação, faltou a audiência, tá? Não deu nenhuma justificativa, ele vai ser, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, ele será condenado em custas, tá? Agora, salvo se comprovar no prazo de 15 dias que a ausência ocorreu por motivo justificável a critério do juiz. Isso aqui é a critério do juiz? Essa que é a questão. E aí nós vamos dar uma olhada no artigo A Fundamentação, 844, parágrafo 2º, tá? Eu vou estar no material, mas eu vou abrir aqui o meu livro com vocês para a gente dar uma olhada. Olha lá, vai dizer: na hipótese de ausência do reclamante, ele será considerado em custas, ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar no prazo de 15 dias que a ausência ocorreu por motivo justificável. Então, lembra que eu falei para vocês logo no primeiro minuto de aula, lembrando que a FCC ela é um pouco mais literal. O CESP traz uma grande diferença, entendimentos mais do TST, polêmicas, né, até questões sobre julgamentos recentes, né, poderia dar aí uma dúvida. Nesse caso, na literalidade do 844, parágrafo 2º, ele não diz a critério do juiz que a ausência ocorreu por motivo justificável, ponto. Se parasse aqui, a questão estaria certa. Porque o motivo justificável não é a critério do juiz. Não é o juiz que tem a discricionariedade de dizer, olha, esse motivo é justificável, esse motivo não é. Tá? Então esse é o critério do juiz que está errado pelo artigo 844, parágrafo 2º. Tá legal? Então vocês prestem bastante atenção nisso. Então o reclamante estava indo para a audiência, ocorreu um arrastão na via expressa, ficou tudo parado, interditado, uma greve, barricada de pneus explodindo, pegando fogo para tudo quanto é lado, ninguém passa. O metrô parou por 15 minutos porque o cara resolveu se jogar no trilho. Isso são hipóteses do cotidiano aqui do Rio de Janeiro, né? E algumas eu já passei. Tá? Então, é complicado. Então, o rapaz se jogou no trilho, pronto, morreu, parou a linha toda. E aí, você não conseguiu chegar à audiência, então você tem que justificar. Tá? Se você não fizer absolutamente nada, você condenará, né, será condenado em custos. Tá? Ainda que beneficiário da justiça gratuita. B. Poderá ser realizada alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do empregador, garantindo o prazo mínimo de transição de 30 dias com correspondente registro em aditivo contratual. O que trata isso aqui? Isso aqui está dizendo o seguinte para a gente. Rapaz, artigo 75 em diante da CLT, 75A em diante, falando aí do regime de teletrabalho. Agora, né, desde 2020, o popular home office, né, que agora 80% das pessoas estão fazendo. Mas isso é o seguinte, quando você vem do regime, tá, do teletrabalho, do trabalho em casa, em home office, para a volta do presencial, você tem que ter um tempo, um lapso, tá, para que aquele empregado se readapte. Por exemplo, você pode ter um trabalho em home office que você faz a hora que você quiser, você trabalha a hora que você quiser. Eu quero ir de manhã para a praia, tarde para a academia, eu quero trabalhar de madrugada. Pode ser. Claro que depende do tipo de home office. Tá? Então, para você voltar ao regime presencial, tem que obedecer um prazo. Qual é o prazo? É de 30 dias? Não. Prazo de 15 dias. Com o correspondente registro em aditivo contratual. É importante que isso esteja em aditivo contratual. Agora, dica. Muitas questões ou em outras bancas não vem em aditivo contratual, tem que ser por escrito.
Então entenda da mesma forma, tá? Que o aditivo contratual não é um aditivo verbal. Ele está sinalizando para você que tem que ter um aditivo, ou seja, ele tem que ser por escrito. Esta cláusula tem que ser por escrito. Ó, empregado, você está em casa, mas você vai trabalhar, você vai voltar em 15 dias. Você tem que fazer, manda a documentação para ele, o aditivo, ele assina, informa da data, tá? Que ele tem que voltar ao trabalho, e etc. Ambas as partes assinam e anexa ao contrato de trabalho principal ou a pasta dele, garantindo esse prazo de 15 dias do retorno de casa, né, do telepresencial, podemos dizer, do home office para o presencial, tá bom? Então, por isso que está errada a questão B, porque o prazo não é de 30 dias, e sim de 15 dias. Letra C. A decisão judicial transitada em julgado somente poderá ser levada a protesto depois de transcorrido o prazo de 30 dias a contar da citação do executado, se não houver garantia do juízo. Não. O prazo também aqui não é de 30 dias, e sim nós vamos ver 45. Tá? D. Poderá ser realizada alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do empregador, garantindo o prazo de transição mínimo de 15 dias, por mero acordo verbal. O que eu acabei de falar na letra B para vocês? Que tem que ser por escrito, por aditivo contratual. Então, por acordo verbal não pode. Tá? Então está errada a letra D. Letra E. Poderá ser realizada alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do empregador, garantindo o prazo de transição mínimo de 15 dias com correspondente aditivo contratual. Então é a resposta certa. Tá? Então vamos ver depois aqui a fundamentação. Deixa eu olhar para você aqui. É 75, inciso C da CLT, que a gente vai tratar sobre, cadê meu apagador? Tá aqui. Sobre esse tema, tá bom? Então, fundamentação, artigo 75C nesta temática. Tá legal, gente? Então, fique de olho, home office está em voga, né? Então, é muito importante que você saiba as disposições do artigo 75A em diante da CLT. Questão de número 3, vamos lá. Felipe, auxiliar administrativo, completou 18 anos e pretende se alistar como eleitor. Esse é o tipo de questão que a Fundação Carlos Chagas gosta muito. Ela adora fazer esses vários nomes, né, em casos como esse, de interrupção do contrato de trabalho disposto lá no artigo 473 da CLT. Que você tem que saber. Você que vai fazer prova da Fundação Carlos Chagas, mesmo SESP, SEBRASP, você tem que saber as hipóteses de suspensão e de interrupção do contrato de trabalho. Principalmente interrupção, porque até a quantidade de dias nós estamos tendo diversas modificações e adições ao artigo 473 com diversas hipóteses de interrupção do contrato de trabalho. Então o que você vai fazer aqui? Nosso amigo Felipe, ele pretende se alistar como eleitor. Então você coloca na sua prova assim, Felipe, ele é eleitor, quantos dias que ele vai ter, não é? Como eleitor. Para cada dia que ele for, serão 2 dias. Beleza. Silmara, recepcionista, necessita ausentar-se do emprego para acompanhar consulta médica de seu filho de 5 anos de idade. Isso aqui é uma adição recente da CLT, tá? Depois, o que nós temos? Gerson, gerente, pretende acompanhar sua esposa grávida em consulta médica pré-natal. Pré-natal. Considerando que todos são empregados pela lei vigente, é correto dizer que podem faltar ao serviço sem prejuízo de salário, considerando-se como interrupção do contrato de trabalho pelos seguintes períodos,
respectivamente, por. Então, no caso aqui, nós temos que Felipe são 2 dias. É eleitor. Então, você já vai excluir a letra A e a letra B. Tá? Silmara. Silmara vem consulta médica de seu filho. 1 dia. Então, você vê aqui, 1 dia, ó, 2 e 1. Então, você já exclui a letra D. Então, você já fica entre a C e a letra E. Tá? E você, Gerson, pretende acompanhar a sua esposa em consulta médica pré-natal. Quantos dias ela vai ter? Também 2 dias. São as hipóteses recentes do artigo 473 da CLT. Vamos dar uma olhada? Vamos lá. Então, olha aqui. Olha lá. Falando um pouquinho, ampliando um pouco a discussão, tá? Para outras hipóteses de interrupção. Até 2 dias em caso de falecimento de cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que, declarada em sua carteira de trabalho e previdência social, viva sob sua dependência econômica. Nesses casos de falecimento, até 2 dias. Inciso 2, até 3 dias em virtude de casamento. Não é? 4, por 1 dia a cada 12 meses em caso de doação voluntária de sangue. Então, se você quer ter uma folga naquele feriado, emendar, e há mais de 1 ano que você não doa sangue, você pode falar assim, pô, vou doar sangue naquela sexta-feira para aproveitar, porque eu tenho, né, ou antes, né, você aproveita e você tem direito ali a 1 dia, né, pela doação de sangue. 5, até 2 dias consecutivos ou não, para fins de se alistar eleitor, que é o caso do nosso amigo ali da questão anterior, Felipe. 6, no período em que estiver a cumprir as exigências do serviço militar. Aí nós temos exames de vestibular. No 7, no 8 nós temos pelo tempo que se fizer necessário para comparecimento em juízo. Então, se você é testemunha, vai ter 10 audiências, né? 10 vezes você vai lá, 10 dias depois. Não tem problema, aquele dia pode ser considerado uma falta justificada, sem problema nenhum, tá? Aquela hipótese clássica de interrupção do contrato de trabalho. Aí nós temos 2 dias para acompanhar consultas médicas e exames complementares durante o período de gravidez de sua esposa ou companheira. E no caso também da questão que nós estávamos tratando, por 1 dia por ano para acompanhar filho de até 6 anos em consulta médica, que foi o caso da nossa questão. Olha aqui, o caso de consulta médica e esposa grávida de filho de até 5 anos, tá? De idade, e depois o pré-natal, tá? Grávida em consulta médica. Então, nesses casos, nós vimos aqui, tá? Como é a questão da letra C, é o rol do 473. É uma questão normalmente fácil, mas também é fácil de você confundir e também é fácil de você errar. Ou seja, é uma questão muito capciosa. Você tem que ter muito cuidado com ela. Ou seja, você tem que dominar bastante esse artigo, porque sempre vem pelo menos uma questão dessas na hora da sua prova e você não pode errar, porque o seu amigo candidato, o seu colega, ele já está com isso aqui decorado e ele vai olhar essa questão e vai embora direto. Tá bom? Meu tempo está acabando nesse nosso primeiro bloco. A gente volta no próximo bloco com mais questões FCC de Direito e Processo do Trabalho. Um abraço.